queridos? Amém, glória a Deus, aleluia, graça e paz a todos. E hoje nós vamos fazer uma leitura, amados, no livro de 2 Pedro, capítulo de número 3. Vamos ler dois versículos, o versículo de número 10 e o versículo de número 11. Quero que você preste bem atenção. Paulo, ele vai falar em uma das suas epístolas o seguinte, irmãos, 2 Pedro capítulo 3, Paulo vai falar em algumas de suas epístolas, queridos, que ele tem dado leite aos pequeninos, porque eles ainda não estão preparados para comer comida sólida, mas hoje nós vamos subir um degrau, vamos subir um nível, e vamos aprender a entrar nas coisas mais profundas da palavra do Senhor, amém? 2 Pedro capítulo 3, e vamos ler o versículo de número 10 e o versículo de número 11. Feche seus olhos, queridos, coloque a mão no seu coração e ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é bom e abençoador, e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, abre a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra e que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, queridos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa palavra do apóstolo Pedro. Pedro vai nos dar uma chacoalhada, vai nos ensinar um pouquinho sobre que a vida não é fácil, queridos, não tem moleza. Aquele evangelho da água com açúcar não funciona. E ele vai dizer o seguinte, que céus e terra, tudo isso, com todos os elementos, vão tudo queimar, queridos. Tudo vai ser torrado, tudo vai ser queimado com fogo, tudo, absolutamente tudo. E ele vai fazer uma pergunta no versículo 11: sabendo vocês desses acontecimentos, o que se espera de você? O que se espera de vocês? E ele vai responder: santidade e misericórdia. Santidade e misericórdia, é isso que o Senhor espera de nós, porque céus e terra vão ser consumidos pelo fogo, queridos. Eu lembro que uma vez nós estávamos no estudo e a gente estava falando sobre esse assunto, tinha um missionário, disse, mas, irmão, isso aí Pedro estava nervoso, ele era um homem estressado, falou isso aí, mas na prática, será que realmente é por aí o caminho? Pedro falou isso aí, queridos, há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, Pedro ele vai falar isso para nós, aos nossos corações. E de lá para cá, uma porção de pessoas, eles têm estudado, têm analisado esses acontecimentos. Muitos creem, outros não creem, e o coração do homem ele se endurece, outros amolecem. Mas há aproximadamente 300 anos atrás, um jovem brincando lá de rascunhar os seus papéis, ele mudou a chave da história do pensamento humano. Há 300 anos atrás, ele vai dizer que ele vai desenvolver uma série de leis físicas. E uma dessas leis, ele vai falar sobre essa força gravitacional do Sol, que a gente não vai entrar isso em detalhes aqui, mas ele diz o seguinte, que chegará um ponto em que o Sol vai sugar
Mercúrio, Vênus e a Terra. Vai tudo para o espaço, queridos. Tudo para o espaço. E eu tenho um amigo meu, um baiano, que disse: meu filho, graças a Deus que quando chegar essa época aí, o Senhor já levou a sua igreja. Diga glória a Deus. Então esse jovem, rascunhando os seus papéis, ele mudou a chave da história. A partir daí, a física passou a olhar o mundo de uma outra lente, não mais com as lentes antigas, mas de uma outra forma. E hoje, toda a ciência é ciente de que isso vai, de fato, acontecer. O nome desse jovem era Isaac Newton, queridos. Não era ninguém, só Isaac Newton. Isso vai tudo para o espaço, vai ser torrado tudo. Ele mudou a chave do pensamento. Então não há o que pensar, o que discutir. Aqui Pedro fala pela fé, inspirado no que o Espírito diz para ele. Newton vai descrever como vai funcionar essa situação. E por que nós estamos entrando nesse assunto hoje, queridos? Estamos começando o ano. Você pode dizer: pastor, mas essa palavra aí é potente. Até então a gente estava recebendo uma palavra mais suave, mais branda, mas, queridos, isso é um fato, né? E já que nós estamos preparados para essa batalha, para essa guerra, nossa vida aqui é guerra, queridos. Tem vida fácil, não. Aquela vida fácil só no outdoor, como eu falo para vocês sempre. Que ele pare de sofrer e tal, na prática não funciona. Enquanto nós estivermos por aqui, haverá lutas, sofrimentos, perseguições. Nós aqui precisamos fazer a diferença no meio desse povo. E Pedro vai perguntar, ciente dessas coisas, o que vocês têm? O que vocês têm preparado? O que vocês têm feito? Como é que vocês estão se mobilizando? E ele mesmo responde: é necessário que haja muita misericórdia e santificação. A Bíblia diz que sem santificação nós não podemos ver a Deus, queridos. E a Bíblia também vai dizer que o Senhor é o Pai das misericórdias, e as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E se o Senhor é misericordioso para conosco, nós precisamos ser misericordiosos com os nossos irmãos. É uma lei, queridos. Nós precisamos ser misericordiosos com os nossos irmãos. Isso vai nos remeter a um passo muito importante, onde nós precisamos começar a mudar a nossa chave da nossa mente. Lembra que nós falamos na semana passada? Não se conformem com esse século. Não se conformem, não tomem a forma desse século. Tomar a forma é pegar uma garrafa e colocar água dentro da garrafa. Aquela água, ela tomou a forma da garrafa. Você olha lá, a água ficou no formato de uma garrafa. Se você colocar no congelador e no outro dia ela está dura, o gelo ficou endurecido. Você corta a garrafa, está lá uma pedra de gelo no modelo da garrafa. A Bíblia diz que nós não devemos tomar a forma desse mundo, nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas mudar a chave, transformar esse mundo. Precisamos influenciar esse mundo e não deixar que o mundo venha nos influenciar. E talvez você possa dizer: mas eu não tenho esse poder para isso. Talvez você diga: as minhas condições, elas são pequenas, a minha mente, ela não tem essa estrutura. Eu talvez não tenha esse potencial todo. Mas deixa eu voltar de novo aqui a esse camarada chamado Newton.
Newton, o pai dele, antes que ele nascesse, uns 3 meses antes, o pai dele vai falecer. E depois que ele nasce, 3 anos depois, a mãe dele abandona ele. Isso é para aqueles camaradas que ficam chorando pelos cantos, se vitimizando. Eu não posso, eu fui uma pessoa abandonada, não tem ninguém que olhe por mim, é isso. Ele fica procurando se justificar para ele mesmo. Isso é um problema sério, queridos. Não adianta, queridos. Newton, ele foi abandonado com 3 anos de idade. Deixado lá, querido. Abandonado com 3 anos de idade. Newton não tinha esses recursos, não. Eles eram de uma família muito humilde. De Newton para cá, já houve milhares de cientistas. Milhares. Mas você vai lembrar de poucos, no máximo 3. E um deles é Newton. Ele não se apegou à miséria, ao choro. Eu não posso, é porque eu fui uma criança vítima de um sistema opressor, eu não tive o carinho de um pai, de uma mãe, eu fiquei... Não, queridos, ele não olhou para esse ponto. Ele levantou a cabeça dele. Ele mirou lá na frente. Aliás, tem até um jogo de palavras que diz que quando você tiver um propósito, mira lá na lua, porque se tu errar, tu ainda está entre as estrelas. Não mira para baixo, não fica com a cabeça baixa, não, que vai dar depressão. O cara que anda com a cabeça para baixo, ele anda com depressão. Então olha para cima e mira na lua, porque se tu errar, assim mesmo tu ainda vai estar entre as estrelas. Newton não ficou olhando para baixo, chorando, cabisbaixo, não. Ele mirou no alto. Ele não foi somente um físico, foi um matemático, um filósofo. Newton foi cantor, escreveu músicas, foi teólogo. Newton rejeitou o pastorado por conta das circunstâncias na qual a igreja passava. Escreveu vários tratados teológicos, um homem temente a Deus, queridos. Hoje, qualquer camarada que ele se matricula numa universidade, ele não pode entrar numa universidade e quando ele compra um telescópio, ele já coloca uma placa lá dizendo que Deus não existe. Ele nem sabe para que serve aquele telescópio, mas ele já coloca logo uma placa que Deus não existe. Newton descreveu as leis da gravidade, mas ele disse que jamais entenderia o universo se não houvesse a presença de Deus na vida dele. Essas coisas a gente tem que começar a meditar, queridos. A gente tem que começar a mastigar com calma, engolir devagar, sentir o gosto, o paladar, entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós vivemos num ambiente que vive numa mudança constante. Vivemos num ambiente, num local, onde as mudanças são constantes. Quando você nasceu, queridos, quando você nasceu, você era uma pessoa. Quando você tinha 5 anos, você já era outra pessoa. Com 10 anos, você já era uma outra pessoa. E hoje, você é uma outra pessoa. Você não tem mais nada a ver com aquela pessoa que era há 20, 30 anos atrás. Todas as células do nosso corpo, elas foram ficando para trás. Não existe mais absolutamente nada no teu corpo que estava há 20 anos atrás. Nada. Cabelo, pele, célula, tudo foi para o espaço. As únicas células que sobraram, talvez as células nervosas. Mas todas as demais já foram para o espaço. Então, se tiver de ter alguma coisa sua de 20 ou 30 anos atrás, é apenas 10%. 90% já não é mais você. Pense nisso. 90% já não é mais você. As coisas, elas mudam.
Mas não percebi, França, essas mudanças. Olha, eu acho que sou eu mesmo. As coisas mudam, queridos. Tudo que você tinha há 20 anos atrás, não tem mais nada daquele homem, daquela mulher de 20 anos atrás. As coisas se renovaram, mudaram. As coisas passam, querido. Tudo passa. Só a uva que não passa. Até a uva passa, né? Segundo o poeta. Até a uva passa. Então, olha só, queridos. A gente precisa começar a pensar nessas coisas. Pedro vai dizer, olha, terra, sol, tudo que existe aqui nessa terra vai tudo para o fogo, tudo vai para o saco. Tudo vai queimar, queridos. E Deus faz uma pergunta, sabendo você dessas coisas, o que você tem feito? Como é que você tem se comportado diante dessa situação? O que se espera de você? Espera que nós sejamos pessoas mais misericordiosas e mais santificadas, querido. A Bíblia diz, seja santo, porque o Senhor é santo. Nós precisamos começar a meditar nessas coisas, amados. Ter mais empatia com o nosso irmão. Começar a desenvolver mais os nossos propósitos. O que Deus tem preparado para mim? Onde é que Deus quer que eu faça alguma coisa? Eu preciso mudar. Não posso continuar deixando a vida me levar. Não posso. Eu preciso tomar as rédeas dessa vida. Eu preciso dar um significado para essa vida. E as coisas passam numa velocidade muito grande, querido. A gente não percebe, mas as coisas passam numa velocidade muito grande. Desde o momento que nós começamos a falar aqui, a Terra já rodou quase 1 milhão de quilômetros. E a gente não percebeu. As coisas passam muito rápido. E a gente não se dá conta. Nós precisamos começar a despertar esse dom que o Senhor nos deu, queridos. Precisamos aprender a virar essa chave, mudar padrões de comportamento, mudar conceitos, queridos. O ano está apenas começando. E nós precisamos dar um sentido para esse ano aí. O que eu vou fazer esse ano? Quantos livros eu vou ler esse ano? Quantas pessoas eu vou dar uma força para elas esse ano? Quais são os meus propósitos com os irmãos? Começa a fazer esse balanço aí, queridos. Porque é assim que funciona a vida. Começa a pensar. Começa a dar sentido para essa vida. Mudar. Um homem não pisa no mesmo rio 2 vezes, querido. Ele pisa a primeira vez, a segunda vez já não é mais o mesmo rio. Aquele rio passou, já é outro rio. Aquelas águas foram embora. Precisamos aprender a meditar nisso, lançar o nosso pão sobre as águas. Porque depois de muitos dias nós vamos encontrar esse pão. Precisamos aprender a lançar o nosso pão sobre as águas. Porque depois de muitos dias nós vamos encontrar esse pão. A gente não sabe o que nos espera lá para frente. Nós não sabemos o que nos espera. Cada dia, a Bíblia diz, cada dia pertence a Ele, o seu próprio destino. Então precisamos dar significado para nossas vidas. É orar e dizer, Senhor, aonde é que eu tenho que atuar hoje? Quem é que eu tenho que ir lá levar a Tua palavra, fazer com que aquela vida, ela comece a ter sentido também. Às vezes a pessoa está na casa dele e você diz, eu não vou porque eu não tenho nem o que oferecer para ele.
Ele não está precisando que você ofereça nada, Ele quer apenas a tua companhia. Uma palavra já é o suficiente. Basta uma palavra, isso já é o bastante, queridos. O problema é que muitas vezes nós colocamos a força em nós, e não está em nós. A força vem do Senhor, queridos. Não é dentro de nós. A força, ela é do Senhor. Nós somos apenas um instrumento, um vaso, nas mãos do oleiro, do grande oleiro. Somos apenas esse vaso, essa ferramenta que o Senhor usa. Nós não somos a força. E muitas vezes a gente se recusa a levar uma palavra a uma pessoa querida, a um amigo, ao próximo, aquele que está caído, debilitado, porque achamos que nós não somos suficientes. E não somos mesmo, querido. A força, ela vem do Senhor. E se nós entendermos isso, queridos, certamente nós caminharemos muito longe com o Senhor. Certamente nós iremos mais longe. Certamente nós faremos a diferença no meio do povo de Deus. Entenda esse ponto. Pedro não estava estressado, não estava nervoso. O que Pedro escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas no versículo 13, há uma esperança de um novo céu e uma nova terra, queridos. De um novo céu e uma nova terra. João olha e diz: o mar já não existe mais. E Deus prepara para nós um novo céu, queridos, e uma nova terra, um local. Quando o Senhor Jesus disse: eu vou para o meu Pai preparar morada para vocês. É necessário que eu vá ao Pai vos preparar morada. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, queridos, da mesma forma como nós queremos estar diante do Senhor, é necessário que nós ainda aproveitemos esse tempo para levarmos um irmão, o próximo também conosco. Assim como um dia alguém orou por nós, intercedeu por nós, orou por nós para que nós estivéssemos aqui, é necessário que você também interceda, tenha misericórdia de uma pessoa, do seu irmão, do seu próximo, para que ele também esteja com você. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Portanto, assim como o Senhor tem misericórdia de nós, é necessário que nós também tenhamos misericórdia do nosso próximo, queridos. O Senhor lá na oração, na grande oração, Ele vai dizer o seguinte, que perdão é condição para a salvação. Nós oramos e dizemos: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos a dívida daqueles que nos têm ofendido, que nos têm um débito. Então, se a recíproca é verdadeira, é necessário que nós tenhamos misericórdia do nosso irmão. E é necessário que nós nos santifiquemos cada dia mais, queridos. Cada dia mais, porque tudo isso passa. A Bíblia diz que tudo vai torrar. Jesus disse: olha, vai passar céus e terra. A minha palavra, essa porém, ela não passará. Que o Senhor Deus, Ele te abençoe, nos abençoe. Que o Senhor nos guarde, que faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz, graça, alegria, amor, prosperidade, entendimento, para que nós possamos cada dia mais superar obstáculos, queridos.